Aleluia! Glória a Deus! Cumprimento a igreja do Senhor com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Cumprimento você que nos acompanha pela internet também. Sinta-se abraçado pela igreja aí, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou pedindo para os irmãos aí abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 9, vamos ler o versículo 7. 2 Coríntios 9, 7. Quem encontrou aí vai dando um glória a Deus. Segunda Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Querido Deus, aleluia, Senhor. Ah, meu Deus Altíssimo, meu Pai, minha rocha, minha fortaleza. Ah, Senhor, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de estar aqui, Pai. Ah, Senhor, muito obrigado, meu Deus. Senhor, me usa nesse instante, Senhor, que no abrir da minha boca, Senhor, não seja eu falando, Pai, mas seja o Senhor falando através da minha vida, Senhor. Pai, que esta palavra, Senhor, ela possa, Senhor, penetrar, Pai, no meu coração e no coração da tua igreja, Senhor, que ela possa produzir frutos, Pai, e que a sua igreja, Pai, entenda, Pai, a necessidade, Pai, e que eu entenda também, Pai, cada vez mais a necessidade, Pai, de somarmos, de contribuirmos para o seu reino, Senhor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, meu Deus. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus Cristo, amém. A igreja pode tomar seu assento. Ainda a bispa estava ministrando sobre fé e me veio à memória quando Jesus aparece andando no mar. Pedro vê Jesus andando e pede para Jesus para ir ter com ele no mar. Aí eu acredito ali que não foi Jesus permitiu que assim o fosse, mas não foi Jesus que fez o milagre de Pedro andar no mar. Eu acredito que Pedro viu Jesus andando no mar e acreditou aquilo ali firmemente no seu coração, que aquilo ali poderia fazer, e ele foi lá e andou sobre as águas. Então eu acredito que ele fez isso, não foi Jesus que fez isso, mas foi a fé de Pedro que fez com que ele conseguisse andar pelas águas. Então assim, eu acredito que realmente, como diz a palavra, a fé pode produzir muita coisa sobre a nossa vida, sobre a igreja, pode trazer realmente à existência, como diz a palavra, qualquer coisa, amém? Ontem teve uma reunião diaconal e o pastor Márcio foi lá e jogou um óleo na engrenagem diaconal e foi uma bênção, né? Quem estava aqui, mas assim, o que eu queria falar é a respeito de uma comida deliciosa que foi preparada para nós ontem. Olha, eu vou falar uma coisa, eu não vou citar o nome dela porque, não sei, mas não vou citar o nome dela, mas eu falei para ela, falei assim, ó, quem estava aqui ontem sabe. Olha, se eu pudesse, não tem como eu dar uma nota para sua comida, porque estava perfeita. Ainda até falei para minha esposa que ia levar para ela, acabei nem levando, porque acabou. Ai, mas foi bênção. Olha, esse texto aqui de 2 Coríntios 9, é um texto que a gente já ouviu ele muitas vezes, as pessoas ministrando ele. Nós já lemos ele várias vezes. É um texto que é conhecido de todos os crentes. Só que na nossa igreja, eu já vi esse texto sendo pregado dezenas de vezes. Mas como a palavra do Senhor ela não se esgota, sempre
vem uma pessoa diferente aqui e ministra essa palavra, porque a palavra do Senhor ela é rica, a palavra do Senhor ela consegue produzir transformação de vida, de caráter, transformação, mudanças de rumo, a conversão, ela é feita através da palavra do Senhor, amém? Então a gente, trazendo aqui para um contexto dessa palavra de 2 Coríntios 9, versículo 7, ela fala a respeito de uma preparação, de uma oferta da igreja de Corinto para a igreja de Jerusalém. Se a gente for analisar, nessa época a igreja de Jerusalém, ela passava por algumas dificuldades. Com o advento do Pentecoste, vieram muitas pessoas para Jerusalém, de vários locais, que não eram da cidade lá de Jerusalém. E essas pessoas tiveram necessidade de ficar lá por um tempo determinado. E então, com isso, houve-se a necessidade de ter um mantimento ali para aquelas pessoas. E aí então a igreja naquela época começou a vender, as pessoas vendiam seus imóveis, entregavam os pés dos apóstolos, e tudo aquilo ali era aproveitado para a manutenção da obra. Mais para frente, começou a ter uma crise civil em Jerusalém, no qual essa crise civil resultou numa, como que eu posso dizer, numa intensificação de Roma sobre o povo judeu, no sentido de dificultar a vida daquele povo. Mais para frente, houve ainda a perseguição de Roma para com os cristãos, e tudo isso aí foi cada vez mais aumentando a dificuldade daquele local, Jerusalém, principalmente dos cristãos. Então Jerusalém ela passava por toda essa dificuldade. Em contrapartida, se a gente olhar para a cidade de Corinto, a cidade de Corinto era uma cidade próspera. A cidade de Corinto ela foi destruída na época da guerra do Peloponeso, foi reerguida novamente através de Roma. E como ela era uma cidade portuária, acontecia que pessoas do mundo inteiro circulavam por aquela cidade. E por causa disso, lá em Corinto havia um comércio muito forte. Então a cidade era uma cidade próspera e rica, diferente de Jerusalém. Então o apóstolo Paulo, ele resolve, através inclusive de uma sugestão dada por Pedro, por João, quando o apóstolo Paulo foi mandado ir para pregar a palavra aos gentios, foi falado para ele, está escrito em Gálatas 2, que era para ele não se esquecer dos pobres. Então o apóstolo Paulo, com base nisso, sempre teve preocupação, através do seu ministério, de estar preparando a justiça de Deus em favor dos pobres. E uma das coisas que ele fez foi justamente isso. Ele preparou, através da carta de Corinto, segunda carta de Corinto, enviou a carta para que a igreja preparasse uma oferta para a igreja de Jerusalém. E foi isso que foi feito. A igreja foi lá, cada um contribuiu, e foi feita a oferta que foi enviada depois. Ele mesmo foi lá e enviou essa oferta para a igreja de Jerusalém. Então vocês observam que foi uma contribuição. Aí a gente pode colocar em mente que essa contribuição, ela foi feita, ela foi feita para homens, sim, é verdade, para sustentar homens, mas ela foi feita para sustentar o reino também. O reino nosso, o reino de Deus, na verdade, ele é feito a contribuição, através da nossa contribuição, no sentido de sustentar o reino de Deus. O reino é de Deus, mas a contribuição para esse sustento, quem faz é nós, através da semente que o próprio Deus nos dá, como diz a palavra. E aí eu estava, esses dias, semana passada, com um problema a respeito de contribuição também, mas uma contribuição diferente.
Se a gente analisar, colocar o nosso Brasil, nosso Brasil é um país, uma república, mas ele também depende da contribuição de cada um para tudo andar bem. E da várias cargas tributárias que tem na nação brasileira, uma delas chama-se contribuição de imposto de renda. E aí, eu como sou funcionário público, não escapo disso aí. Todo mês vem descontado no meu salário contribuição de imposto de renda. Aconteceu que eu recebi um dinheiro de promoção retroativa ano passado. Foi uma bênção que Deus liberou na minha vida, aleluia. E aqui aconteceu que toda vez que você recebe um dinheiro, o Estado ele vai lá e informa para a Receita Federal. E através desse cruzamento de dados, a Receita Federal lá cobra o imposto da gente. E aí quando o Estado ele vai e ele envia um documento chamado Cédula C. E aí enviou o documento, só que enviou sem essa retroativa que eu recebi. E aí, agora, na hora de dar restituição, foi informado que em vez de eu ter um dinheiro a restituir, que eu teria 15 mil a pagar para a Receita Federal. Aí eu fui lá na administração do Estado, né, e pedi para eles retificarem essa cédula C, que é o documento, né, para enviar para lá uma nova cédula C com o que realmente eu paguei de imposto, para que eu não saia nesse prejuízo, né. Mas o que eu quero dizer com isso aí? Esse dinheiro que o governo desconta, que é essa contribuição de imposto de renda, ele desconta desconta do fulano, ciclano, beltrano. Se você analisar só o meu, não dá para fazer praticamente nada na nação brasileira, né? Mas aí vai somando, um vai contribuindo, o outro vai contribuindo, e aí você pega milhões de contribuintes na nação brasileira, ocorre o quê? Ocorre o sustento da nação através dessa cobrança de imposto. Então a gente pode trazer também para o reino de Deus, também dessa mesma forma. O reino de Deus, ele é sustentado, as igrejas, os locais de oração, as casas de oração, tudo que a gente pode receber de bênção, que ele é tudo sustentado pela contribuição nossa. Então é muito importante a gente ter em mente isso aí, é muito importante a gente estar ciente disso aí, para que a gente possa, com o meu, com o do pastor Hércules, com o da Amélia, com o do irmão Luciano, e assim com a soma de todos nós, a gente possa prover esse sustento na casa do Senhor. Amém? Então é isso aí, é essa palavra que eu queria deixar para a igreja no dia de hoje. A gente precisa ter em mente isso aí, a gente precisa ter em mente a importância de estarmos contribuindo para o reino. Aleluia, amém? Eu queria só falar mais uma coisa, não tem nada a ver com a palavra aqui, é mais uma confessar algo aqui, que toda vez que o bispo o apóstolo me chama, ou chamava alguém que não é pastor, para poder ministrar a palavra, eu ficava pensando, eu ficava muito alegre quando me chamava, mas eu ficava pensando, puxa, eu acho que o alimento, ele não é tão profundo como se fosse de um pastor, né? O alimento que é dado à igreja, né? Mas, se a gente for analisar, toda vez que eu venho aqui me preparar para trazer uma palavra de oferta, por exemplo, eu tenho que estudar, e isso aí provoca um crescimento muito grande. Então toda vez que o apóstolo for lá e delegar isso aí para você, aceita com muito orgulho, com muita vontade, porque isso aí vai provocar crescimento na sua vida. Eu lendo hoje, estudando essa palavra, a gente vai verificando, vai estudando. Eu li Coríntios, li Gálatas, você vai ligando uma coisa com a outra, e você vai, através da leitura da palavra, cada vez mais percebendo que tudo isso aqui é verdade, porque uma coisa liga na outra. É incrível isso. Você lê Coríntios, você lê Coríntios, aí o que está escrito em Coríntios está escrito em Romanos também. Paulo fala lá em Romanos que ele levou a oferta para Jerusalém. Isso é incrível. Então, irmãos, isso aí vai gerando fé no nosso coração cada vez mais. Isso aí vai gerando realmente, a gente vai estudando, vai vendo que a palavra de Deus é verdadeira, que isso realmente não é uma história que está aqui para nos enganar. Não, isso aqui é verdadeiro, irmãos. Isso aqui não tem como não ser verdadeiro quando a gente vai lendo e vai estudando.
Amém? Então toda vez que vocês receberem essa missão de vir aqui e ministrar a palavra, não fica preocupado com isso igual eu ficava não, porque isso aí promove um crescimento muito grande na igreja. Amém? Os irmãos vão passar distribuindo os envelopes aí, e nós vamos ter a oportunidade de contribuir com o reino nesse momento. O Salmo 128 diz que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, comerá do seu trabalho, feliz será e tudo te irá bem. Com base nessa palavra eu afirmo que se você andar nos caminhos do Senhor, a sua despensa será cheia, a sua casa será farta e a sua família será feliz. Amém? Aleluia, Senhor. Querido Deus, aqui está, Pai, a contribuição do teu povo, Pai. Aqui está, Pai, os dízimos, Pai, e as ofertas da tua igreja. Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor abençoe, Pai, cada pessoa que contribuiu, que dizimou, que ofertou. Senhor, abençoa também, Pai, as pessoas que não puderam contribuir, Pai. Pai, que as suas bênçãos, Pai, derramem, Pai, sobre cada pessoa, Pai, ao ponto, Pai, que essas bênçãos, Pai, possam transbordar, Pai, e atingir, Pai, as pessoas que estejam ao redor delas, Pai. Pai, que o Senhor, Pai, torne próspero, Pai, o teu povo, Pai. Não, Pai, para que nós possamos, Pai, ficar ricos, Pai, mas para que nós possamos, Pai, manter, Pai, essa obra, Pai, para que nós possamos, Pai, ajudar as pessoas, Pai, para que nós possamos, Pai, fazer a sua justiça aqui na terra, Senhor, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Pai, eu oro e te agradeço, em nome de Jesus Cristo, amém.